Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao episódio 30 da série Mães e Pais Expert. Aqui nós discutimos dicas e sacadas de aproximação entre pais e filhos. Eu vou te mostrar a jornada para você se conectar com seu filho antes que seja tarde. Eu sou Kátia Ebert, mãe de 3, e o tema do episódio de hoje é Injustiça entre irmãos. Como agir? Bem, para você que está chegando aqui e ainda não me conhece, eu vou me apresentar brevemente. Para você que já me conhece e está olhando no replay, pode passar um pouquinho adiante. Eu sou uma mãe comum, uma pessoa comum, que conseguiu educar os 3 filhos de uma maneira legal e que deu certo. Eu consegui ter um resultado positivo na educação que eu dei para eles. E hoje, eles já estão adultos. A Thaís tem 24 anos, o Bruno tem 21 anos e a Laura tem 18 anos. Aí você pode estar perguntando, como assim, Kátia, deu certo? Né? Como é que eu posso saber se deu certo? Eu vou explicar. Gente, eu olho para cá que é o Face, eu olho para cá que é o Insta. Se eu não estiver olhando dentro do olhinho de você pai, de você mãe, já sabe por quê, tá bom? E eu também faço algumas anotações para não perder o foco, para a gente aproveitar bem o tempo, certo? Eu vou explicar então por que eu acho que deu certo a educação que eu dei para os meus filhos. Meus filhos se tornaram pessoas especiais ao longo desses 24 anos. Agora eles são adultos e nós 4 construímos uma relação de cumplicidade, parceria. E agora eu posso dizer que eles estão prontos para enfrentar a vida lá fora. Eles estão com a bagagem, com a mochila deles cheia de princípios e de valores de boa conduta. Princípios de boa conduta e de valores. Agora, eles já sabem escolher as opções certas. Quando tem alguma dúvida, quando precisam fazer alguma decisão, eles já têm a base de princípios e valores de boa conduta. Por isso que eu digo que a educação que eu dei para eles deu certo. É nesse sentido que eu consigo identificar, que eu consegui identificar que a educação que eu dei para eles deu certo. É nesse sentido. É lógico que os meus 3 filhos não são perfeitos. Muito menos eu sou perfeita. Agora, eles se tornaram 3 adultos especiais sem falsa modéstia, certo? E eu, uma pessoa comum, que sempre trabalhou fora, e mesmo assim eu consegui dar atenção para os 3 filhos. Mesmo divorciada, com 3 filhos pequenos, eu conseguia fazer atividade física, conseguia ter uma alimentação saudável, conseguia ter uma casa alegre, sem gritos. Olha, a Thaís, a minha filha, está colocando coraçãozinho, ó. E uma casa alegre eu sempre achei interessante, importante isso, sabe? Um astral bom dentro de casa, sabe? E a gente sempre tentou resolver tudo na conversa. Por isso que eu acho que a educação que eu dei deu certo. Sem bater nos filhos. Eu até dei algumas palmadas, eu lembro que eu dei umas palmadas no Bruno, sabe? Mas, assim, eu identifiquei que não era por ali, não era assim que eu ia conseguir dar uma educação legal. E a gente acabou resolvendo tudo sempre na conversa. Qual foi o resultado disso? O resultado disso foi uma relação de admiração mútua, de respeito com as características de cada filho, com a personalidade de cada filho. Se você quiser saber como eu comecei esse projeto, que eu chamo de Projeto Kátia Ebert, mãe de 3, no meu canal do YouTube tem um vídeo que explica o começo de tudo, como que eu tive esse insight, como que o meu coração me levou para esse caminho. E esse vídeo que eu gravei é o episódio número 1 da série Mães e Pais Expert.
Hoje eu estou gravando aqui agora o episódio número 30 da série Mães e Pais Expert. Então, no meu canal do YouTube tem 30 vídeos de dicas e sacadas de aproximação entre pais e filhos. E se você entrar no meu canal e se inscrever, clicar no sininho, toda vez que tiver um vídeo novo, que eu subir no canal do YouTube um vídeo novo, você vai ser notificado. Então, por exemplo, para pesquisar como é que foi que essa história começou, pode colocar na lupa do YouTube o título do vídeo, que é De Mãe Inexperiente, entre parênteses, faixa branca, a Mãe Expert, entre parênteses, faixa preta. Eu espero que você goste, pois esse canal foi feito com muito amor. Bem, o tema do episódio de hoje, gente, é um tema que eu achei muito conveniente para a época que a gente está vivendo, né? Hoje é dia 3 de maio de 2020, estamos vivendo um isolamento social, né? Estamos tendo uma pandemia mundial, coronavírus, Covid-19, então é um momento que a gente está convivendo mais que o normal, com os filhos dentro de casa, com a família dentro de casa, com o marido, com todo mundo. E eu já tinha feito um vídeo desse assunto, achei super interessante de falar novamente aqui para vocês, que pode ajudar um pouquinho nesse momento. Qual é o assunto? Injustiça entre irmãos, como agir? O que fazer quando um filho merece reconhecimento ou prêmio e o outro não? Bem, você sabe que eu tenho 3 filhos e agradar 3 filhos ao mesmo tempo não é uma tarefa fácil. Nesse caso, não se trata de agradar, se trata em constatar os fatos e diante de fatos não há argumentos. A minha dica é, quando acontece alguma coisa assim, devemos ser justos, coerentes, transparentes, sinceros. E devemos ter empatia com os nossos filhos. Ainda mais numa situação em que um dos filhos infringiu alguma regra, não cumpriu algum combinado. Esse filho não pode ter a mesma recompensa do irmão que cumpriu essa regra. E esse filho precisa saber disso, sabe? Esse filho precisa ter bem claro na mente dele o que ele não fez que deveria ter feito. Então, ele precisa saber claramente para que não haja dúvida o porquê que ele não vai receber a recompensa. Ele não vai receber a recompensa e o outro irmão vai. Se você, mãe, ou você, pai, não ensinar isso para o seu filho dentro de casa, a vida vai se encarregar de ensinar isso para o seu filho e vai ser bem mais dolorido para ele. Então, isso tem muito a ver com o que a gente faz, a gente colhe os frutos do que a gente fez. Então, a gente merece aquilo que a gente tem. Então, desde pequenininho, em alguma tarefa simples que o filho não faça, ou alguma coisa que o filho fez que não foi legal, qualquer coisa na educação dos filhos, é importante, desde pequenininho, ele saber que ele vai ter consequências diante dos atos dele. Isso é desde pequenininho. A Keilane entrando. E o que acontece? Quando a vida ensina para ele essas coisas que a gente poderia estar ensinando com olho no olho, com respeito, com carinho, com empatia, se a vida ensina lá fora, é muito pior, é mais dolorido para o nosso filho. Agora, se a gente ensinar esse tipo de coisa para o nosso filho, ele vai ter o coração mais aquecido na hora de receber um feedback. Quando alguém fala, tu não está certo, filho. Tu fez uma coisa que não é legal. A gente combinou que todo mundo aqui em casa ia guardar os brinquedinhos depois de brincar, antes de dormir, deixar o quarto arrumadinho. Tô dando um exemplo, certo?
e aí depois amanhã a gente ia fazer tal coisa. Então tu não fez, o maninho fez, tu não fez, então o maninho vai ganhar aquela tal coisa e tu não. Mãe, mas eu quero e tal, não sei o quê. Então agora é a hora de explicar e ensinar. Isso se chama ensinar. Isso se chama dar educação. Isso se chama explicar o porquê das coisas. Quando ele tem uma atitude, aquela atitude vai desencadear uma reação. No caso, a reação da mãe e do pai não dá algum prêmio, alguma coisa que foi combinado, que foi prometido. Então, olha essa frase que me marcou muito quando eu li. Premiar quem não merece, desmerece quem tem mérito. Então, o assunto aqui é injustiça entre irmãos, certo? Então, no momento em que tem alguma coisa combinada, algum prêmio, alguma recompensa combinada, se a gente der essa recompensa para um filho que não mereceu, nós vamos estar desmerecendo quem tem o mérito de ter feito aquilo, certo? Então, nós vamos estar deixando aquele filho que se propôs, que fez, que entendeu o que tinha que ser feito, se dispôs a fazer qualquer coisa, nem que seja guardar o brinquedinho, entende? Ou arrumar a cama, ou ir bem na escola. Vamos supor, tem muito pai que diz, no fim do ano, se todo mundo passar, vou ganhar um celular novo, quando os filhos já são adolescentes, quando os filhos são mais velhos, certo? Quando é pequenininho, pode ser, a mãe vai levar para passear no parquinho. Mas primeiro, vamos arrumar os brinquedinhos, um exemplo, certo? Cada idade a gente fala uma linguagem adequada, né? Então, eu vou falar de novo essa frase porque eu acho que ela é muito poderosa. Premiar quem não merece, desmerece quem tem mérito. Essa frase é do Samitiba. Ele foi, infelizmente, já é falecido, e foi um médico psiquiatra. Ele é escritor de livros de educação familiar e escolar. E ele também fala uma coisa interessante, que diante de uma situação de prêmio não merecido, o primeiro pensamento que surge na mente dos filhos é que não vale a pena se empenhar para ter bom desempenho. Então, esse assunto é tão sério, sabe, gente? É tão sério que eu até vou ler de novo essa frase que eu anotei aqui. Diante de uma situação de prêmio não merecido, o primeiro pensamento que surge na mente dos filhos é que não vale a pena se empenhar para ter bom desempenho. Um pai que não quer desagradar um dos filhos ou pretende a igualdade entre todos, esse pai acaba cedendo a quem não merece. Não se premia uma promessa, mas sim uma realização. Então, veja bem, dentro de casa, com coisinhas muito pequenininhas, quando eles são muito pequenininhos, eles não vão lembrar. Sabe, hoje a minha filha tem 24 anos, ela até está assistindo essa live. Tem muitas coisas que aconteceu na vidinha dela que eu tenho certeza que entre nós, assim, né, que ela não lembra. Só que são coisas importantes na educação dos filhos. Importantes como isso. Então, imagina, quando um pai premia todo mundo e um dos filhos fez alguma coisa, cumpriu uma regra e o outro não, aquele que cumpriu vai pensar, algo de errado não está certo, né? Tem alguma coisa aí que não soou bem. Ele pode não ter ainda idade suficiente, raciocínio suficiente, um raciocínio lógico, para identificar que ele está sendo injustiçado. Provavelmente esse filho não vai identificar que ele está sendo injustiçado. Mas isso vai gerar um desconforto, vai gerar uma falta de confiança naquele pai, naquela mãe. Então, é importante, é muito importante que os pais conquistem a confiança dos filhos. Por quê? Quando o pai for educar, for falar alguma coisa importante para um filho seguir aquela dica, seguir aquela orientação, que vai ser importante para a vida dele, qualquer coisa, por exemplo, nem que seja, filha,
quando tu andar de carro, vamos supor agora minha filha é adulta, quando tu andar de carro, não fica muito tempo parada dentro do carro na frente de alguma casa. Um exemplo. Se essa filha confia nesse pai, se essa filha confia nessa mãe, ela vai receber aquela dica, aquela orientação com muito mais importância, certo? Eu poderia dar qualquer exemplo aqui. Por exemplo, filha, procura ser gentil com os colegas na escola, com a professora na escola, porque todos nós merecemos ser tratados com gentileza. Pensa nisso que a mãe está te falando. De repente, a professora não teve um dia bom, por isso que ela não foi tão simpática. De repente, o coleguinha está triste, por isso que ele foi estúpido. Mas seja gentil com ele mesmo assim. Qualquer dica, qualquer orientação que você vai dar para o seu filho, se ele te respeita, ele vai olhar isso com bons olhos. Ele vai olhar, poxa, minha mãe é uma pessoa legal para mim. A minha mãe olha nos meus olhinhos, a minha mãe conversa comigo, a minha mãe entende quando eu faço alguma coisa legal que ela me pediu e o maninho não faz, mas aí ela me reconhece pela coisa legal que eu fiz. E aí ela chama a atenção do maninho que não fez para ele fazer, para ele se corrigir, para ele melhorar. Então, isso tudo é uma construção desde quando eles são pitoquinhos. Agora, se você que está me escutando já tem eles maiores, certo? E identifica que a relação não está legal, identifica que tem um monte de coisas para corrigir, não se apavore. Dá para voltar atrás. Dá para fazer daqui para diante uma relação trabalhada, uma relação nova. Quando um pai e uma mãe identifica que não está agindo legal com o filho, porque o filho não está participando, o filho não está demonstrando que não gosta de ser filho, né, da gente, vamos supor. Existe algo de errado ali. Se você está nesse momento, não se apavore. Porque quando a gente tem intenção, quando tem um fiozinho de esperança, a gente pode reverter isso. O importante é a gente ter conhecimento de que as coisas não estão boas. Essa semana eu gravei uma live, um vídeo que está no meu canal do YouTube, se vocês quiserem olhar. Eu usei uma metáfora. Haja como se o seu filho fosse o seu melhor cliente. Eu usei metáforas de empresa que está beirando a falência. Então, por exemplo, quando uma relação pai e filho está beirando a falência, é a hora de, como se fosse uma empresa, chamar uma auditoria, né? Chamar uma consultoria. Essa consultoria faz uma auditoria, identifica os pontos que devem ser melhorados, e aí esses pontos vão ser melhorados passo a passo. Então, quando um pai e uma mãe identificam que a relação não tá legal, eles já são grandinhos, eles já, tipo assim, quando eu falo que tudo isso a gente precisa dar uma atenção especial desde que eles são pequenininhos. E se você, né, por exemplo, a Caroline entrou agora. Tudo bom, Caroline? Se você entrou agora e o seu filhinho tem uma idade mais, vamos supor seu filho já, poxa, meu filho já tem 12 anos, 15 anos, e a relação não tá legal. Então eu não fiz tudo isso quando eles eram pequenininhos, eu vou desistir porque não tem mais jeito. Não, porque quando o pai e a mãe têm intenção em corrigir aquela relação, e quando o filho é mais velho, é muito bom, tem que usar isso como vantagem. Porque é a hora de sentar na caminha dele, no quarto dele, e dizer, filho, filha, tá na cara que a nossa relação não tá muito boa. Então vamos conversar. A mãe está disposta a se abrir, a mãe está disposta a melhorar. Eu queria saber de ti, o que tu pensa, como é que tu te sente. Dá um espaço para esse filho conversar, sabe? Então, esse vídeo que eu gravei, haja como se o seu filho fosse o seu melhor cliente, que eu falei nas falências das empresas, que eu falei nas falências de uma relação entre pais e filhos, é isso que eu quis dizer.
Faz uma consultoria. Olha, a Keilane está falando, alguns de seus filhos davam birra quando pequenos, muitas birras, mas a Laura fazia birra. Eu tenho vários vídeos falando de birra. Procura no meu canal do YouTube, depois eu vou te mandar, tá? Pro teu direct, certo? O que acontece com a birra, Keilane? Mas é birra, né? Não, tranquilo, eu entendi. O que acontece com a birra? A birra é uma demonstração da criança que algo não está bem. Só que a criança não sabe identificar o que não está bem. Ela está desconfortável, ela está triste, a criança está angustiada. E quando a criança está triste, angustiada, ela não sabe falar. Mãe, olha só, eu não estou muito bem. Eu estou angustiada, eu estou nervosa, eu estou triste. A criança não sabe falar isso. Nem a gente, muitas vezes, sabe falar isso, né? Então, o que acontece? A criança faz birra. E essa birra é um sinal de alerta. Tem um dos vídeos que eu gravei sobre birra que eu digo assim, seu filho está fazendo birra, ótimo. Aproveite essa birra e faça dela uma oportunidade para educar o seu filho. Então, o que acontece? Com essa birra, tu vai chegar para o filho, vai identificar, vamos supor que você suspeite que esse filho esteja precisando de mais atenção, de mais cuidado. Ele pode não estar merecendo mais cuidado, certo? Ele não merece mais cuidado, mas, tipo assim, é quando o filho menos merece que a gente mais precisa dar atenção pro filho, sabe? É isso que eu quero dizer. Então, quando ele tá fazendo birra, desculpa falar, mas a gente tem vontade de esganar, né? Vamos falar bem a real aqui. Dá vontade de esganar aquele anjinho ali que tá fazendo birra. E a gente com um monte de coisa para fazer. Às vezes tem que fazer almoço, às vezes tem que ir no super, às vezes tem que não sei o quê. E aí tem que respirar fundo para não esganar, né? E tem que... a Keilane tá dizendo assim... Sim, gente, eu com 3 filhos adultos já, eles eram pitoquinhos ao mesmo tempo, pensa. Tu tem 1 ou 2, Keilane? 1 ou 2 filhos? Ou 3. Então, pensa 3 filhos reivindicando coisas ao mesmo tempo e, às vezes, eu precisando me arrumar para sair para trabalhar, precisando me arrumar para ir em algum lugar que tinha horário marcado. Aí, tu tem 1, né, Keilane? Então, te consola comigo porque eu tinha 3. Olha só. O que tu faz quando a criança está com birra? Primeiro lugar, 3 anos é uma idade bem de birra mesmo. Então, ele não vai saber conversar contigo, certo? O que tu vai fazer? Charlize entrando. Oi, Charlize. Quando o teu filho de 3 anos está fazendo birra, a primeira coisa é acolher essa birra dele. Como assim acolher? Você vai dar mais atenção para ele. Você vai identificar, tentar buscar na memória o dia anterior, os outros dias, o que talvez poderia estar deixando ele triste, entendeu? Por exemplo, vamos supor que ele esteja nervoso por alguma coisa que tu pode estar nervosa dentro de casa. Qualquer coisa pode ser motivo da birra, certo? E muitas vezes, assim... a Charlize dizendo que vai aprender quando tiver filho. Vai aprender, tu é maravilhosa, Charlize. A gente aprende, sabe? Quando vocês que estão aqui querendo aprender, vocês estão anos-luz na frente de mim, porque eu não tinha uma pessoa para seguir, assim, eu não tinha essa ideia, sabe? Naquela época não tinha Instagram, não tinha YouTube, assim, que desse pra gente seguir algumas orientações, entendeu? Então vocês estão assim, com algumas facilidades, entendeu? Então, por exemplo, falando da birra, certo? Chega pro filho e dá uma atenção especial. Promete assim, filho, o que tu quer? Tu quer brincar com a mãe? Quero. Pronto, só faz um teste. Determina o horário que tu pode brincar. Determina o horário que tu tá disposta a brincar. E brinca com ele, mas brinca com ele. Não pega o celular, não dá atenção para marido, não dá atenção para amiga, para vizinha, nada.
para a televisão, desliga a televisão, deixa o celular longe em outra peça carregando e senta no chão e brinca com teu filho. Brinca com joguinho de fazer pintura, brinca com como é que joguinho de pedagógico, brinca primeiramente brinca com o que ele mais gosta, aí é tiro certo. No momento em que tu brinca, tu te doa para esse filho e tu olha nos olhos desse filho, olha a Yara entrou, oi Yara, no momento em que tu brinca com o filho, olha nos olhos e te doa para ele com aquele tempo, esse filho ele vai se acalmar, entendeu? Então, muitas vezes, o filho não precisa de nada além do que atenção. Tem um vídeo que eu gravei assim, o seu filho está fazendo birra, então ele pode estar pedindo socorro. Esse socorro pode ser mais atenção. Esse socorro pode ser mais carinho, pode ser mais qualquer coisa nesse sentido. Então, primeiramente, ó, a Carla tá dizendo bem isso, é bem isso, né, Carla? Primeiramente, deixa o coraçãozinho dele. Keilane, depois vamos falar pelo WhatsApp se tu quiser, tá? A gente, porque cada caso é um caso. Deixa eu falar uma birra que a Laura fazia. A Laura, não lembro, mas eu acho que ela tinha 2, 3 anos. Quando a gente ia em... A minha família é muito grande e tinha aniversário, assim, de irmã, de irmão, de cunhado, de priminho e não sei o que, e nós íamos em pizzaria, restaurante. Imagina, eu chegava lá com meus 3 pitocos, certo? Era um drama, né? E eles pequenininhos e tal. E a Laurinha sempre queria sentar do meu lado. Mas a Thaís e o Bruno também queriam sentar do meu lado. Certo? E a Laurinha fazia birra. O que eu fazia? Normalmente, eu chegava para a Thaís, que era mais velha. Não sei se naquela época a Thaís tinha uns 6, 7 aninhos. Se a Thaís estiver olhando aí, ela pode até dizer se ela lembra. Então, às vezes, o pai e a mãe acabam sobrecarregando o irmãozinho mais velho, certo? Então, o que eu procurava fazer, né? Que nem essa live é sobre injustiça. Então, assim, eu não fui justa 100%, gente. Eu dei uma educação maravilhosa para os meus filhos, eu não tenho, assim, ó, sem falsa modéstia que eu tô falando isso. A Thaís falando que lembra. Filha, que idade tu tinha quando a Laura fazia aquelas birras? Então, assim, é claro que a Thaís poderia ficar muito traumatizada, muito magoada, porque sempre a Laura enchendo o saco que queria sentar comigo no restaurante, entendeu? E o Bruno era o outro menorzinho. Sobrava para a Thaís. Só que o que acontecia? Eu procurava compensar a minha atenção com a Thaís num outro momento. Eu falava olhando no olhinho dela, filha, não é porque a mãe te ama menos que a mãe vai pedir para ti não sentar do lado da mãe, mas tu pode sentar do lado da Dinda, tu pode sentar do lado da priminha, que daí eu fazia ela se interter com outra coisa, ela já era maiorzinha, entendeu? E essa coisa de sentar do lado é mais de bebezinho, sabe? Um bebê que fica inseguro num restaurante. E ela não ficava, ela queria saracotear e correr pelo restaurante, entendeu? E essa pizzaria que a gente ia muito, tinha até uma pracinha com balanço e coisa, e eu deixava eles soltos no balanço, sabe? Então, assim, veja bem, a gente pode ajeitar e ajustar conversando, sabe? Então, assim, eles nunca foram de se jogar no chão, no supermercado e berrar. Porque eu acho que eu sempre conversei com eles sobre essas coisas, entende? Tem muitas coisas que os meus filhos não fizeram. Então, assim, ó, Keilane, eu te acompanho pelas redes sociais, seus filhos são maravilhosos. Obrigada. Obrigada, Keilane. Ó, entrou o Wagner. Tudo bem, Wagner? Então, depois, se tu quiser, Keilane, falar mais sobre birra, né? Pode me chamar no direct e falar exatamente qual é o tipo de birra. Deixa eu falar uma birra que uma pessoa me pediu ajuda e eu conversei com ela. Ah, minha filha tá birrenta, tudo é na base da birra, da pirraça. E aí eu disse, tá, me explica um pouquinho qual é o teu problema. Olha só a situação dela, eu vou contar um caso bem prático. Vamos ver se ajuda vocês, né, com essa ideia. Também filha única, né, Pitoquinha. Eu acho que uns 5 aninhos. O que acontecia? Essa filha,
queria que a mãe fizesse ela dormir, 5 anos, olha só. E a mãe precisava sempre trabalhar depois de noite, certo? Fazer coisas no computador. Só que o que acontecia? Depois da jantinha da filha, deles, ela deitava um pouquinho na cama com a filha e a filha obrigava a mãe, que agora é minha amiga, a gente troca mensagem o tempo inteiro, é minha amiga e ela tá até grávida agora. Ela obrigava a mãe a botar pijama para deitar com ela, para fazer ela dormir. E a mãe se submetia e fazia isso. Uma vez a gente estava fazendo um curso juntas e combinamos de discutir coisas pelo curso depois da janta. Daí ela disse, Kátia, só que tem um detalhe. Quando eu boto a minha filha para dormir, às vezes eu adormeço porque eu acordo muito cedo, eu fico cansada, eu pego no sono. Se eu não vier conversar contigo, é porque eu adormeci. E isso é uma coisa muito ruim para mim, porque eu tenho muitas coisas para fazer depois que eu coloco ela para dormir. E aí eu disse, tu quer uma ajuda em relação a isso? Eu tenho uma dica para te dar. Ai, por favor, tu me daria uma luz no fim do túnel? Eu disse, sim, olha só, a tua filha, ela quer que tu fique com ela porque ela tá um pouquinho insegura, porque ela quer mais carinho, porque ela quer atenção. Isso é um tipo de birra, né? É uma chantagenzinha inconsciente que o filho faz, né? Só que o que acontece? O filho precisa entender que ele é criança. E por esse filho ser criança, ele não é menos amado, ele não é menos respeitado. Porém, criança tem que fazer coisas que uma criança faz. A criança não tem que dar ordem para o pai deitar para fazer ela dormir e ainda por cima botar o pijama para deitar do lado. Não, as coisas estão erradas. E precisa existir uma hierarquia. Quem dá as regras dentro de casa é o pai e a mãe. E o filho, se for bem amado, se o filho for bem respeitado, quando um pai fala alguma coisa, olhando no olho, com gentileza, com uma voz suave, mas firme, a gente pode dar limite, a gente pode educar com firmeza e gentileza junto, sabia? Então, a minha amiga aceitou a minha dica e eu disse para ela, tu vai fazer o seguinte, vai dizer, filha, a mãe hoje não vai deitar do teu lado para te dormir, mas tu tá aqui na caminha, bem quentinha, tu já papou e tal, e agora a mãe vai ir lá para a sala, para a mesa de jantar, trabalhar no computador, porque a mãe é adulta e tu é criança, filha. Então, assim, é hora de criança estar na cama. E a mãe é adulta, a mãe tem ainda coisas para fazer do trabalho. Amanhã, a mãe vai brincar contigo. O que tu quer brincar amanhã com a mãe? Ai, mãe, eu quero ir num parquinho. Um exemplo, tá? Eu não lembro o que ela pediu, mas eu acho que ela pediu alguma coisa. Então, assim, tu confia que a mãe vai brincar contigo amanhã? Sim, mãe. Então a mãe precisa também que tu fique bem quietinha aqui. A mãe vai estar lá na sala te olhando aqui, ó, de longe, cuidando do teu sono. Os anjinhos da guarda estão aqui junto contigo e a mãe vai lá. Pode ser? Pode ser. Vocês não vão acreditar o que aconteceu. Essa minha amiga fez um depoimento para mim, tá no meu site o depoimento dela, que essa filha dormiu em meia hora, gente. Era 9, antes das 9, ela estava no WhatsApp dizendo, Kátia, eu não acredito, a minha filha dormiu. Eu tô aqui bem acordada, com roupa de trabalho, porque antes a filha obrigava, entre aspas, ela a botar pijama, a deitar do lado, ela adormecia e acabava com a noite dela, né? Porque a gente fica cansado, com sono. Então, assim, são coisas que a gente fica com um pouco de remorso, sabe? Mas a gente não pode esquecer, desculpa, que nós botamos um ritmo na nossa casa e os filhos entram nesse ritmo, sabe? Por exemplo, eu sempre gostei de beira de praia. Eu nasci, eu acho que na beira da praia. E os meus filhos, desde bebê, eles vão para a beira da praia. Então, eu sempre tive cuidado de botar protetor solar. Olha aqui que a Carla está falando. Como expor isso, essa hierarquia? Como fazer o filho dormir na cama dele? Certo, eu vou te falar sobre isso. Faz uma live de como segurar a galerinha em casa na quarentena. Pode deixar. Então, Carla, é o seguinte.
Como expor essa hierarquia? Com muita conversa. Que idade tem teu filho ou teus filhos, Carla? Eu acho que tu tinha me falado isso, eu não me lembro. Por exemplo, que nem eu falei ali, filha, tu é criança e a mãe é adulto. Criança faz coisas de criança, adulto faz coisas de adulto. Quando o filho tem 1 aninho, 2, talvez tem 4 anos. Nossa, 4 anos é o ideal, porque 4 anos é companheira. É menino ou menina, Carla? Teu filhinho? Então, 4 anos é uma delícia. Qualquer idade. Qualquer idade eu acho uma delícia, tá? Porque eu sou suspeita, nasci para ser mãe. Eu amo meus pintinhos, que agora já são águias, né? Então, assim, o que acontece? Como é que tu vai expor essa hierarquia? Quando o Joãozinho, tá, então o João vai ser o seguinte, tu vai chegar pro João e vai dizer o que tem alguma coisa assim que ele não reconhece, me dá alguma dica prática que ele não reconhece, que tu quer vir falar aqui comigo? Ah, não, eu não posso te chamar, sabe por quê? Se eu te chamar na live, eu não vou conseguir salvar. Não, mas eu posso salvar com outro aplicativo. Carla, tu quer vir falar aqui na live? Quer que eu te chame? Tu tinha mandado uma solicitação, né? Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Transmitir ao vivo. Eu tô te chamando, Carla, vamos ver. Que daí tu me fala melhor, eu consigo te ajudar mais. Depois a Keilane também, se quiser vir dar uma palavrinha, vai ser tri. Olá! Oi! Então o Joãozinho tá sapeco. Tá linda, Carla. Tudo bem? Tá. Tudo, amor. Da onde que a gente se conhece? Deixa eu ver aqui. Das lives do Érico. Nós, na verdade, eu sou aluna, né, do Fórmula. Eu fiz lives com o Érico. Guria, eu amei o dia que ele te chamou. Ele não te chamou mais de uma vez? Deixa eu saber. Sim, eu já fiz umas 3, 4 lives com ele, Então, eu fiz uma. Deixa eu só pegar aqui. Tá, me fala do Joãozinho, o que eu posso te ajudar? Vamos fazer igual o Érico. Olha aí o Joãozinho. Oi, tudo bom? Tudo bom, João? Vai com a vozinha lá, amor? Vai? Mãe. Fala. Dá oi pra tia. Pode ser. Então, deixa só a mãezinha falar com a tia aqui, que ela tá na live e ela vai desligar, tá, filha? Olha só, Paty. Na verdade, amor, o que aconteceu? A gente, como nós estávamos morando em Portugal, e nós fizemos... Deixa eu ir pra cá. Nós fizemos um período de acompanhamento no hospital com ele, porque ele teve leucemia lá. Nossa, que então, o que aconteceu? Isso, mas tá curado, tá 100%, graças a Deus. Então, o que acontece? A gente dormia com ele, né? Então, voltando para casa, curado, tudo, ele tá dormindo com nós. Ele mamou até 2 anos e meio. Então, pelo fato dele ter mamado até 2 anos e meio, o que acontece? Ele também dormia comigo. Então, já vem lá de trás essa história. Normal. Agora, eu durmo no sofá e ele dorme na cama com meu marido. Tá tudo errado. É bem assim. Tá tudo errado. Tudo errado. Mas então, olha só. automaticamente. Tá, tu quer falar mais? Pode falar. Não, e daí agora, só como a gente sabe que, digamos assim, é esse período máximo, limite, porque agora, no dia 18, ele faz 4 aninhos, o que a gente quer fazer? A gente quer botar ele na cama dele. Tá. Botar as coisas em ordem, né? Tá. Não tem mais tratamento, não tem mais nada, já tá curado, Show. 100%. E aí eu vou te ajudar, se tu quiser, na seguinte maneira. Tem um vídeo bem curtinho que eu gravei que diz assim: o seu filho dorme na mesma cama que você? Legal. Eu falo algumas coisas nesse vídeo que eu vou te falar agora, mas depois eu vou mandar também pro teu direct, tá? Tem no YouTube, no Instagram e no Face. Eu sempre procuro postar tudo nas 3, né? Mas às vezes não dá. Mas tem. O que acontece? A Laurinha, minha caçulinha, que tá com 18 agora, mamou até os 5 anos. Olha só, única, então. E olha só, eu sou divorciada desde que ela tem 1 mês. A Thaís e o Bruno são filhos do meu primeiro casamento. Eu me divorciei,
Eu fiquei, acho que 1 ano e pouco sozinha, fiquei com o pai da Laurinha, engravidei, a gente foi morar junto, não deu certo. Ela tinha 1 mês, a gente se separou. Então, mesmo assim, eu separada, seria um prato cheio para um dos filhos, ou ela, dormir na minha cama. Porém, eu sempre tive isso, porque isso é uma coisa boa que eu trago da educação da minha mãe. Ela sempre foi apaixonada pelo meu pai e eles namoravam, entendeu? Então, assim, ela tinha muito isso de ter o momento dela. E eu lembro, quando eu tinha 6, 7 anos, eles conversavam muito no quarto antes deles pegarem no sono, entende? E eu achava uma delícia, porque eu ficava sozinha no meu quarto. Eu também quero ter alguém para conversar, eu pensava, entendeu? Então, quando a gente cresce e fica adulto, a gente começa a entender um monte de coisa, né? E eu sempre curti ter o meu quartinho, sabe? Se tu tem condições de fazer um quartinho bem transado para ele, com as coisas que ele gosta, isso já é o primeiro ponto. Tem tudo ali, tem. Isso já é o primeiro ponto. Tem o quartinho com tudo, os Avengers, tudo aquela coisa arada que ele gosta. Pensa que delícia, até eu quero dormir no quarto de novo. Então, assim, o que acontece? Como ele já tá grandinho, tu vai usar isso como uma oportunidade para poder se comunicar com ele. Quando tu for se comunicar com ele, tu vai começar sempre conversando. Sempre conversando. Tem um vídeo que eu falo também da vulnerabilidade, sabe? Pra gente ser vulnerável com o filho mesmo com 5 anos. Os meus estavam na barriga, eu já era vulnerável, eu já falava o que eu sentia, sabe? É claro que vamos... Sim, eu sempre converso muito, ele é muito inteligente, a gente gosta muito por causa disso, né? Tu vai tirar de letra. Peraí que tá dando reflexo aqui, desculpa. Tu vai tirar de letra. E aí, tu vai conversar e vai dizer, filho, olha só, tu tem um quarto bem bonito, e aí, sabe que cada pessoa tem o seu quarto. Quando tu for grande, tu tiver a tua esposa... Aí tu vai ter um quarto junto com a tua esposa. Mas agora tu vai ter o teu quartinho, e a mãe arrumou todo o quartinho pra ti e tal. Fazer ter algo legal, né? Que é o que eles gostam nessa fase. Algo legal. Então, assim, sabe o que é legal? Daqui a pouco tu vai na escolinha, tu vai ter os teus afazeres pra fazer, tu vai fazer na escrivaninha, tu vai ter o teu espaço. O teu quarto é como se fosse a tua casa. Então, tu valoriza aquilo, tu entendeu? E é verdade, tu não vai estar falando nenhuma mentira. Sim, claro, é o momento, é o espaço, né, da privacidade dele. Primeiramente, tu faz a questão dele, como ele vai se sentir. Esse é um ponto importante. Depois, por último, tu diz, sabe, né, filho, que agora tu dorme com o paizinho e a mãe dorme no sofá. Me diz uma coisa, tu acha, assim, legal... que tu não ia querer que a mãe ficasse com dor nas costas, né? Aí agora tu vem um pouquinho pra ti. Porque aí tu vai trabalhando a empatia. Porque tu trabalhando a empatia, a vulnerabilidade, tu vai acionar nele vários gatilhos. Porque agora, com tudo que a gente escuta, né, a gente estuda nesse curso que a gente está fazendo, eu e tu, mesmo curso, a gente estuda coisas e a gente tem consciência de coisas que acontecem. Sim. Bem mais abrangente, né? Muito. A educação que eu dei para os meus filhos, hoje a Thaís tem 24 anos, eu fazia coisas corretas sem saber que eu estava usando gatilhos, que eu estava, sabe? Então, assim, tem o gatilho da reciprocidade. Quando tu diz, olha só que quarto lindo, mas também, ao mesmo tempo, a mãezinha quer ter o quarto dela. Tu não acha importante tu ter o teu e a mãezinha também? Então, quando tu vai dormir com o pai, é como se a mãe não tivesse quarto. Então, tem um monte de coisas aí que dá para te abordar, dá para te fazer uma palestra. Eu não sei se tu viu ontem, eu fiz uma live ontem com o título assim, ó, você sabe se comunicar com seu filho? Eu peguei um gancho de um vídeo do Roberto Chiniachik, que ele falou assim, você sabe falar com seu filho? Ele foi mais direto. E aí eu digo, nossa, como assim? Lógico, né, que a gente sabe falar. Se não, você não pode... Todo mundo. Não pode despejar uma informação para o seu filho. Você precisa... Porque o filho, quando a gente despeja uma informação, o filho, ele fica só com
com a informação. Ele não fica com a intenção. Por exemplo, Joãozinho, hoje tu vai dormir no teu quarto. Essa é a informação. A intenção é que ele seja independente, que ele seja um rapaz seguro, que tu tenha a tua intimidade de novo com teu marido, porque tu tendo um casamento com intimidade de novo, um momento de vocês ali no quarto para ficar pelado, para fazer qualquer coisa, isso vai dar uma energia tão boa dentro de casa e o Joãozinho vai ser beneficiado com isso. Então, essa é toda a intenção. Essa intenção, os filhos não sabem. Eles não conseguem adivinhar. Então, se tu quiser dar uma espiada na live de ontem, que tá salva, achando essas coisas no YouTube. Então, assim, olha só o que o Roberto Chiniachique falou, que legal. Ele disse assim, ó, fale com seu filho e faça uma palestra quando você for falar. Como assim? A minha filha Laura, até a Thaís e o Bruno, eles não gostam que eu palestre quando eu falo. Porque isso meio que enche o saco dos adolescentes, entendeu? Só que eu entendo eles, porque eles são muito jovens ainda, embora sejam adultos. Quando eles tiverem filhos, eles vão entender que é importante explicar tudo isso. Que eles só são o que são porque eu falo demais, né? Porque eu conversei muito com eles. Então, pelo fato de eu ter conversado muito com eles, de eu ter feito muita palestra, eles entendem as coisas, né? Então, a Laura diz, ai, mãe, tu irrita as pessoas quando tu faz palestra. É que assim, é que nem o Érico fala, né? Quando tu explica uma coisa para quem não quer escutar, aquilo é muito chato, né? Sim. Mas o teu filho, tu é uma super mulher para ele. Fazer esse termo legal, né? Na verdade, exato. Inclusive até os próprios gatilhos da história. Hoje pela manhã, olha só que bacana, lá em Portugal eu tenho clientes, porque eu trabalho online, eu sou terapeuta também hoje, e uma cliente minha de Portugal me mandou um WhatsApp me dando Feliz Dia das Mães, porque em Portugal hoje é Dia das Mães. Jura? Então Feliz Dia das Mães para você também. sim, é antecipado, semana antes. Que legal. E ele acordou de manhã me dando Feliz Dia das Mães, e a tal da reciprocidade. Diz ele, mamãe, hoje é o seu dia, eu quero comprar um presente para você. Gurio, e daí meu marido disse para ele, olha filha, a gente vai comprar um presente na semana que vem. Aqui no Brasil não é Dia das Mães ainda, é só na semana que vem. Mas pai, a gente viveu em Portugal, então a gente pode comprar um presente para a mãe hoje. Ele é muito e daí querido. Ele levantou e disse, mãe, ele é muito querido. E daí ele disse para mim, mãe, você gosta de café na cama? Ah, então fica aí que eu vou te trazer um presente. Já que ele não pôde comprar, ele decidiu dar um jeito de me dar um presente. Guria, ele é um gentleman. Ele é um gentleman. Sim, ele é. Não, ele faz cada uma que você te contar, assim, incrível. Deixa eu te falar, porque senão a live vai derrubar. Eu vou te falar umas coisas práticas agora, tá? Uma das coisas práticas, eu acho, tá? Agora é uma dica meio que eu tô pegando. A gente tem que ter bom senso e usar o feeling, né? Sim. Imagina se talvez dê certo. Tu vai começar aos pouquinhos, né? Então tu vai sentar com ele, o melhor é que tu sente com ele dentro do quarto dele, né? Que o teu esposo também esteja por perto, para ele não achar que inconsciente é uma coisa que a mãe tá pedindo, entendeu? Não faz isso virar uma reunião... E que vai desvincular o pai. Entendeu? Então, assim, até se o teu esposo ficar meio por perto, mexendo numa coisa, mexendo noutra, sabe como é que é? Mas escutando, e tu sentada do lado dele, na cama dele. Então, tu diz, filho, olha só, tem uma coisa super legal que a gente vai começar a fazer hoje aqui em casa. Sabe? Aí tu fala aquela coisa do quartinho, né? Tu gosta do teu quartinho? Ele tem isso, tem aquilo, não sei o quê. Daí tu fala aquilo tudo, vai ficar salva lá, se tu não lembrar, tu olha de novo. E aí tu fala, né? Aqueles tópicos, né? Que ele vai ser um menino que vai poder estudar na escrivaninha dele, que o quarto dele é a casa dele. Que é como se ele tivesse a casa dele. Aí tu fala tudo isso. E hoje de noite, sabe o que a gente vai fazer? A mãe vai ficar contigo aqui no quartinho, porque de sopetão, né? Tu não vai poder fazer isso de sopetão.
Fazer aos poucos. Aos poucos. Então, daí, só que tu não vai poder, tipo assim, ó, despir um santo para vestir outro, entendeu? Se tu acha que vai fechar mais o teu esposo ficar com ele, porque o contato pele-pele de noite é mais com ele, enfim, né? Isso é uma coisa entre vocês, mas só para não ser de sopetão. Então tu fala... Sim, para não criar trauma. É, que olha só, a gente... Ai, sabe o que é legal? Tu conhece aqueles adesivinhos de colocar no teto que quando desliga a luz brilha? Sim, eu tinha quando eu era pequena. Isso é barato pra caramba, tu vai comprar em qualquer lojinha de bugiganga. Então essas coisas... Boa ideia. Tem outra coisa legal. Tu sabe que dormir com a luz toda apagada é bom pra saúde, né? Tu tem consciência disso. Tudo apagado, sim. Porém, talvez nos primeiros dias seja bom deixar uma luzinha. Tu conhece aquelas luzinhas? Tem que deixar uma luzinha. Tu tem aquelas que põe na tomada que tem um bichinho, tu já viu aquilo? Sim, a priminha dele tem. Isso aí é muito barato e é fácil de encontrar. Então, assim, né? Na primeira noite podia ter... Da segurança, né? É. Então, assim, é aos pouquinhos, sabe? Então, claro que... Obrigada. Imagina, tu vai ter que perceber, assim, se nessa primeira noite vocês vão fazer um camão no chão, de repente vocês dois botam o colchão da tua cama no chão do quarto dele. Um exemplo, tá? Sim. E vocês dois dormem abraçadinhos, sei lá. Mas assim, ó, hoje e amanhã o pai vai dormir começar a levar para outro ambiente. Fazer com que o ambiente dele fique gostoso. Quando ele acordar, ele vai ver vocês dois no chão. Pensa que legal. Me arrepiei agora. Então, assim, ele vai se sentir muito amado. Entendeu? Perfeito. Depois... Vou fazer um vídeo depois mostrando, te contando como foi. Vai, eu vou amar. Então, assim, tendo algumas ideias aí, e é por esse caminho, entendeu? Aí depois tu vai poder falar assim, o pai e a mãe não ia gostar que a mãe ficasse desconfortável. Tu até pode comentar, tu quis comprar um presente pra mãe, né? Sabe que a mãe tá com uma dor nas costas de dormir no sofá, como que não quer nada, entendeu? Porque se ele tá preocupado em te dar presente do Dia das Mães, que é Dia das Mães em Portugal, ele vai captar aquela indiretinha, assim, sabe? Né? Uma indiretinha, minha mãe tá com dor nas costas dormindo no sofá. Sim, ele é todo querido, ele é todo preocupado. Então... Eu vou ativar esses gatilhos nele também. Então tá, Carla, foi um prazer falar contigo, muito obrigada. Amor, obrigado. Te mando notícias em breve. Tá certo. Essa live ficou salva no Face, só que não dá pra ver a tua imagem no Face. Se a gente tivesse combinado, dava pra ter te chamado no Face. Um outro dia a gente combina. E eu vou... A gente vai combinar mais, porque eu tenho muito que aprender ainda. Ele tá bem pequenininho, tem muito pra me ensinar. É muito bom. Eu amo esses pitoquinhos. Então tá, Carla. Um beijo, gratidão. Obrigado. Feliz Dia das Mães de Portugal. Feliz Dia das Mães de Portugal. Tchau, tchau.